Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca da salvação por obras da lei real, dos 10 mandamentos, da prática das ordenanças da palavra de Deus. Estamos aprendendo que as obras que não nos salvam, no contexto em que Paulo e os apóstolos viviam, na transição das alianças, eram as obras dos ritos cerimoniais, que nós aprendemos que foram instituídas por causa da infidelidade do povo que saiu do Egito, que não foi fiel aos 10 mandamentos. Nós aprendemos em Deuteronômio 5 que no dia em que Deus casou com a nação de Israel no Monte Sinai, nada acrescentou a não ser uma única coisa: obedecer aos 10 mandamentos. Como eles foram infiéis, foi estabelecida a lei dos ritos cerimoniais, circuncisão, para poder praticar todas as demais ritos cerimoniais, festas, guarda dos sábados, rituais de purificação, holocaustos, sacrifícios e oblações pelo pecado, entrega dos dízimos na ocasião do ciclo das festas, enfim, todos aqueles ritos cerimoniais que a palavra nos ensina que é apenas um condutor até Cristo. Cristo é a realidade. E nós precisamos, queridos, compreender essa diferença de lei para lei, de obra para obra. A palavra de Deus não fala apenas de uma lei, já ensinei para os irmãos que há várias leis na palavra de Deus. A lei da Constituição Civil de Israel, a lei dos ritos cerimoniais, a lei dos 10 mandamentos, que resumem todos os mandamentos da própria palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada de lei. Então, nós precisamos compreender quando está escrito na palavra lei, principalmente nas cartas. O que os apóstolos queriam dizer quando falavam acerca da lei? Não estamos mais debaixo da lei. Mas que lei não estamos mais debaixo? Quais são as obras que não nos salvam, queridos? As obras da fé ou as obras dos ritos cerimoniais? Tudo isso nós precisamos compreender. Amém? Então hoje nós vamos ler Romanos. Vou ler aqui uma porção de Romanos 3, vou ler uma porção de Romanos 4 e vamos conectar com Tiago capítulo 2. Se Deus permitir, nós vamos dando continuidade aí, vamos vendo, vamos ligando os contextos e vamos compreender de fato, queridos, que o calvinismo é terrível. Esse ensino do calvinismo acaba com o evangelho do Senhor Jesus. Só a graça, só a Deus glória, só a palavra, só a fé. Não, calma aí. Tem a nossa participação. Amém, queridos? Se o homem não responder, nada disso vai ser realidade na nossa vida. O homem só pode ser justificado pelas suas obras. Obediência à lei real do Senhor. Até mesmo o novo nascimento tem que haver uma disposição no coração em se arrepender, em abandonar os pecados. Vamos lá. Eu vou ler aqui com os irmãos Romanos capítulo 3. Eu vou ler aqui versos 19 até 31. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O apóstolo Paulo está falando aqui as obras da lei dos ritos cerimoniais, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Exatamente, essa lei dos ritos cerimoniais foram estabelecidas por causa da infidelidade do povo em não cumprir a lei real, os 10 mandamentos. Mas agora, sem lei, a lei dos ritos cerimoniais, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Queridos, aqui está claro uma diferença de lei para lei, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Se fosse uma única lei, o apóstolo Paulo estava variando aqui. É sem lei ou com lei, Paulo? Ele está falando de leis diferentes. Mas agora, sem lei, dos ritos cerimoniais, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Está falando da palavra de Deus, dos 10 mandamentos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cumprimento de todos aqueles ritos cerimoniais. Porque não há distinção,
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Em que sentido? Em não termos que praticar aqueles ritos cerimoniais. Nós não precisamos mais nos circuncidar, nós homens, para poder participar de todos aqueles ritos. É de graça, porque Jesus é o cumprimento. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos, quando o apóstolo Paulo fala de propiciação, ele está se referindo à Arca da Aliança, que tinha um propiciatório na arca, fazia uma parte de uma única peça na arca. Então, aqueles ritos cerimoniais, queridos, com sangue de animais, não tem mais necessidade. Jesus Cristo é o cumprimento. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a nossa propiciação. Não precisamos mais praticar aqueles ritos, sacrifícios e oblações pelos pecados. Cristo é o cumprimento. Então, se nós não precisamos mais com que alguém interceda por nós na Arca da Aliança, que era o sumo sacerdote uma vez por ano, não precisamos mais fazer nenhum outro processo anterior até chegar lá, no ciclo das festas. Não precisa, queridos. Cristo é o cumprimento desses ritos cerimoniais. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O cumprimento. Onde, pois, está a jactância, o orgulho? Foi de toda excluída. Por que lei? Lei das obras? Olha aí como o apóstolo Paulo lhe diferencia, né? Por que lei? Ora, se ele está perguntando por que lei, porque há mais de uma lei. Então, por que lei? Das obras? Que obras? Das obras desses ritos cerimoniais. Ele, não, ninguém é justificado por isso. Mas, pelo contrário, pela lei da fé. Então, aqui está diferenciando duas leis, claramente. Lei das obras e lei da fé. Nós não somos justificados pela lei das obras, mas pela lei da fé. Obras da fé e não obras da lei. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, que precisa de obras, independente das obras, da lei. Que lei? Dos ritos cerimoniais. Então nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Que obras da lei? Circuncisão, para poder participar de todos aqueles ritos cerimoniais. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Cristo é o cumprimento da lei. Perceberam a diferença, querido, de lei das obras para a lei da fé? E aí nós vamos para o capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, que obras, queridos, dos ritos cerimoniais, ele teria de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. No contexto, Abraão creu em Deus porque ele obedeceu. Ele foi chamado e obedeceu, queridos. Ele é o nosso pai na fé, o pai da obediência. Abraão é um exemplo de obediência. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Que não trabalha em que sentido? No contexto, que não trabalha naqueles ritos cerimoniais. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Que obras? Dos ritos cerimoniais, e não obras da fé. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça.
Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado? Olha o contexto, queridos, circuncidado, incircuncisão. Olha o ambiente que o apóstolo vivia, olha o combate que ele fazia contra os judaizantes, queridos. Então ele está falando nesse contexto. Abraão não foi justificado porque se circuncidou, praticou essas obras da lei. Na verdade, nem existiam essas obras da lei. Ela foi estabelecida depois da infidelidade do povo que saiu do Egito. Antes de Abraão, nosso pai na fé, não havia isso. Por quê? Porque ele obedeceu. O que o povo foi exatamente o que o povo não fez quando saiu do Egito, não obedeceu. Então, a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi atribuída? Estando já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, que era o ambiente que o apóstolo Paulo vivia, combatendo contra os judaizantes. Então, ele não foi justificado no regime da circuncisão, e sim quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser a pai de todos os que creem, embora não circuncidados, que somos nós, queridos, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E também foi pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, de que adianta um judeu naquela época se circuncidar, mas não praticava a lei? Meditamos sobre isso no vídeo anterior. Verso 13. Não foi por intermédio da lei de quê? Dos ritos cerimoniais, das obras, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei de Moisés, dos ritos cerimoniais, é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ah, queridos, não temos mais nenhuma dúvida que o contexto, o ambiente em que o apóstolo Paulo vivia, os apóstolos, era exatamente esse ambiente no combate contra os judaizantes, que perturbavam a igreja. Vamos ler na próxima gravação Tiago, capítulo 2. Não esqueçam do que nós meditamos aqui. Vamos conectar com Tiago, capítulo 2. Depois vamos ler Hebreus. Nós vamos ler muitas passagens na palavra para compreendermos que salvação é essa, que não são pelas obras, mas somos salvos pela graça, mediante a fé. Que graça é essa? Jesus Cristo. O cumprimento de todas aquelas obras da lei. Então, a lei dos 10 mandamentos foi abolida em Cristo? De jeito nenhum. Ninguém receberá a vida eterna se não praticar os 10 mandamentos. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.